E aí, pessoal, episódio 25 do Belô Podcast. Se você tá vendo esse vídeo porque você é inscrito, então é hora de dar o joinha. Se você tá vendo sem ser inscrito, é hora de se inscrever e dar o joinha. Isso ajuda demais, galera, e não Não machuca. tem jeito. Vamos lá pro episódio 25 do Belô Podcast, descubram. Lembrando que agora a gente tá com nossos cortes no canal principal. A gente também tá fazendo, finalmente, né? Finalmente, depois de tanto xingar, Nossa estreia no TikTok. a gente tá aliado, viu? A gente tá aliado ao grande TikTok. A gente não tá passando, estamos dançando ainda não, tá? Só alguns cortes bem legais aqui do canal. Pra vocês poderem ver, sem dancinha por enquanto, sem receita. E por mais que o nome seja Belô, não tem nada de... Olha, onde você pode comer em BH pelo preço de R$150? Tem nada disso aqui com a gente não. Tem nada disso não. Pãozinho sem mais delongas, apresenta aí nossa convidada especialíssima. Nós temos a presença de Rita Loubach, formada em Relações Públicas, Jornalismo e assessora de Relações Internacionais e professora de Comunicação lá na PUC. Seja muito Nossa bem-vinda. professora, né, Rita? Muito obrigada. É sempre um prazer rever meus meninos, que é como eu me refiro a eles. Filhos da PUC e filhos da Rita também, no Exato. caso nosso da comunicação. A gente tá aqui com um convidado também por trás das câmeras. A gente roda fotinha, né? Roda fotinha. Henrique Pérez, que fez questão. A gente falou assim, olha, vamos gravar com a Rita, pô. Ele falou assim, não, essa daí não perco por nada. Não, Passa o pode ficar- endereço, a hora, eu vou matar no trabalho, pegou atestado, tá todo ali irregular pra E pode vir. ficar à vontade de poder conversar com a gente aqui também. E como sempre aí no nosso sonzão, Fredelas aí, Fred no beat. Fred Aquino. Seu irmão, né? É, eu. Por sinal. Ou seja, você está explorando o seu É, irmão, ué, trabalho, é trabalho, isso, né? Nepotismo, Trabalho uma coisa escravo. terrível, né? Uma mistura de coisas, nepotismo, trabalho escravo, ou seja... E outras drogas. É. Ô, Rita, eu queria te fazer uma pergunta simples. Você é cristã? Sou, assim... Não é tão simples a sua pergunta, não, agora que eu tô vendo, porque olha só... Eu sou cristã, sim, eu fui criada numa família, né, de pessoas católicas. O meu nome é Rita de Cássia, em homenagem a Santa Rita. Então, se eu tiver que me colocar em algum espectro de religião, sim, eu sou cristã ocidental. Sim, é porque a pergunta, na verdade, assim, né? Tendo em vista toda essa gama sua de conhecimento, até difícil de descrever aí, né? Com tudo, eu queria falar. Vamos ali para a parte do cristianismo que eu, pelo menos, acho mais emocionante ali, o Apocalipse na Bíblia. A gente passou pela peste, chegamos na guerra, né? Parece que estamos com um pezinho na fome, depois é só a morte. E os cavaleiros se completaram, né? A coisa não tá boa, não. Como é que tem sido esses últimos 2 anos, até para quem tem contato sempre com tantos lugares e pessoas do mundo? Assim? Olha, do ponto de vista da área internacional, a coisa praticamente fechou no primeiro momento, né? Então ficou tudo no stand-by e depois, aos poucos, alguns países que já estavam com o processo de vacinação mais adiantado começaram a receber alunos e tal. Mas foi um impacto, como vocês podem imaginar, vocês mesmos já descreveram também como uma peste apocalíptica, né? Foi algo que impactou tudo na vida do planeta, todos os segmentos, né? Econômicos, sociais, políticos, e como afetou, né, o lado político, e não seria diferente com a parte da educação. Então, afetou muito, a gente lidou com isso no primeiro momento, foi caótico, né? As pessoas já programaram as viagens para ir, compraram passagens. Então, não fomos só nós aqui no Brasil, os nossos colegas no dito primeiro mundo também passaram muito perrengue, mas as coisas voltaram a uma relativa normalidade e agora é lidar com as consequências disso, que é o pior. Agora é rebordo. É bom que deu uma respirada, né? As consequências vão ser para a área educacional, talvez na área do ensino superior, não tão grande quanto na área do ensino médio, do ensino fundamental. Você imagina que a escola não é um lugar só de aprendizado de algum tipo de conteúdo, é um espaço de socialização, de sociabilidade. Então, crianças que não tiveram a oportunidade durante 2 anos e dependendo do estágio de desenvolvimento neuronal, emocional, de sociabilidade que essa criança estava, o prejuízo ainda não é totalmente conhecido, mas o que eu vejo os especialistas dizendo, não é a minha área, educação de criança e adolescente, mas o que eu vejo os especialistas dizendo é que o preço vai ser muito grande. No caso nosso, eu tenho a impressão de que aquela cena clássica de sala de aula, aluno de fundão, que fica lá de samambaia, enfeitando a sala, está lá no celular, já é uma coisa palpável. Imagine quem estava em casa, largava o professor lá falando na velocidade 1, 1,5, 2, foi tudo um fundão. É muito mais difícil. Eu vejo até uma coisa assim, por exemplo, nesse tempo eu fui em 3 festas de 15 anos. Nas 3, as crianças só tinha adulto na festa.
tipo, que foi a época, assim, que ela tem 15 agora, então Ou foi na seja, época que teve a pandemia, ela era mais novinha, e esse tempo não ficou, tem ninguém da idade não dela. tinha ninguém na festa, tinha amizade de 3 festas seguidas, assim. Então, ainda não se conhece exatamente o tamanho desse buraco, né? Mas o que quem é especialista, e eu estou citando especialistas porque, volto a dizer, não é a minha área de domínio, mas o que eles têm dito, que eu estou acompanhando, é que não se sabe o tamanho desse estrago e como fazer para recuperar. Não só a parte mesmo acadêmica, pedagógica, mas a parte da vida dessas crianças que foi perdida ou de uma maneira foi muito limitada, né? Esse espaço de interação social, e isso seguramente tem um preço. Sim, e como jornalista e professora também no jornalismo, você falou aí, eu achei engraçado, até fugindo um pouco, mas você disse eu não sou da área, mas segundo os especialistas, o que os especialistas... Queria te fazer uma pergunta, tá um momento, eu acho que a gente está sempre muito apegado aos especialistas, confiar no que é dito, confiar Sim. na ciência e tudo. Dentro também da universidade, assim, como você tem visto para essa formação de novos jornalistas a capacidade nesse momento tão esquisito da formação de um senso crítico próprio e da necessidade de se apegar ao que é dito por outro para fundamentar essas ideias sobre todos esses contextos, pandemia ou guerra ou, né, Até qualquer porque outra agora a coisa? gente tem mais acesso à informação, e como é que fica isso? O ponto é esse. A questão é, a universidade não tem esse nome à toa, né? A universidade é o lugar do conhecimento universal. As universidades mais antigas do planeta, aquelas que têm um formato parecido com o que a gente tem hoje, elas são de, por exemplo, 1000 e alguma coisa. Bolonha é de 1080, ou seja, o Brasil não havia Nossa, era sido, uma criancinha. o Brasil não havia sido nem descoberto. Então, é óbvio que é inegável, né, que há um saber acumulado que tem uma utilidade. Então, a universidade é um lugar para você ir atrás Sim. dos especialistas, né? Hoje o nome que a gente dá. Então, já se deu o nome de sábios, já se deu o nome de iluminados, etc. Agora, o grande problema é, antes, para você ser considerado especialista, antes do advento das redes sociais, para você ser considerado especialista, você tinha que defender aquilo que você estudou e conheceu para os seus iguais. Hoje, qualquer tia do Zap vira especialista em alguma coisa. E isso faz com que, a coisa é muito paradoxal, faria com que o jornalismo ficasse ainda mais relevante, porque ele seria uma referência segura a uma alternativa às tias do Zap. Tô esperando seu porém. Porém, muito antes disso, da tia do Zap aparecer no cenário, a gente vem, eu que dou aula há 37 anos... Chãozinho, hein, Rita? Um chãozinho. Mudou pouca coisa. Mentira, mudou muito de lá para cá. Por quê? Falando especificamente do jornalismo e da formação dos nossos meninos, né? Desculpa, meninos, aqui engloba todo mundo e eu ainda não domino essas... no meu ponto de vista, chatices de... Sabe, eu nunca me senti excluída se eu estou na plateia da boa noite a todos. Eu me incluo no todos, tá? Então, os meus meninos... os meus meninos, né? Eles vieram mudando e eles têm zero de culpa nisso. O jornalismo, ele era aquela fonte de referência segura para você se informar sobre fatos, sejam eles corriqueiros, sejam eles mais especializados. Para isso a gente tinha as editorias, né? Queria-se falar de política, buscava-se alguém profundamente, né, entendido do assunto, e aí isso, né, para todas as áreas, futebol, qualquer coisa. Aí vem as redes sociais, que amplia a capacidade de todo mundo produzir conteúdo. O que nós estamos fazendo aqui neste minuto? Eu tô produzindo um conteúdo de excelente qualidade. Exato. Former teacher. Tenho certeza que comigo, com outros, você teve o cuidado, né? Mas qualquer pessoa grava algo e publica. Totalmente, lógico. Isso fez o quê? Que a informação ela deixasse de ser centralizada nos grandes grupos de comunicação, sejam eles nacionais ou internacionais. Mas a nossa desgraça, e sim, nós estamos caindo em desgraça, né? Infelizmente, é com muita dor que eu falo isso. Não é com nenhum gosto. Eu venho alertando para isso. Por que é que a gente está se tornando dispensável? Não é Isso você falando dos jornalistas. não é porque a tecnologia deu voz e vez à tia do Zap, quem quer quisesse produzir conteúdo apenas. É isso também. Mas é porque, de uns tempos para cá, houve uma polarização político-partidária ideológica no país e que nós ficamos divididos em os uns contra os outros, os estes contra aqueles. Isso é muito ruim. Não é um fenômeno só brasileiro, mas aqui
está mais agudo, especialmente no ano eleitoral, né? Então, o que eu tenho visto é, existe uma formação de alunos em que se fala muito na pluralidade, na inclusão, no diferente, mas o diferente de você não é ouvido. Vocês são testemunhas de que durante o tempo inteiro que vocês fizeram curso, nenhum veículo de direita foi chamado para falar naquela escola. Se foi, eu desconheço. Não precisa ser de direita, assim, as claras, não. Eu cansei de ouvir, por exemplo, naquelas reuniões, naqueles aberturas de semestre em que vêm esses convidados, né? Seminários, etc., alguém falar assim, não vamos convidar a Veja é muito... A Veja, como é que é? A Veja é muito de direito, muito coxinha, a Veja é muito... Eu falava, como é que nós não vamos convidar a principal revista impressa da América Latina? Até para discordar deles aqui publicamente. Eu não estou defendendo que se concorde com isso, com aquilo. Eu estou defendendo que o jornalismo não pode se dar ao luxo de fazer militância jornalística. Golpe, tempo de golpe. Então, quando você, por exemplo, você vai se casar com um determinado político, você vai se casar com o Lula, com o Bolsonaro? Acho que não, né? Então, se você gosta deles, ok. Eu posso lamentar, posso concordar, mas nós, enquanto jornalistas, não podemos não cobrir aquilo que eles falam, e buscar os fatos que respaldam ou não aquilo que eles falam. Então, o que eu tenho visto há uma geração toda de jornalistas que veio desde o 2º grau, treinado para ser de esquerda, com aquela ilusão de que, naturalmente, até por um direito divino, tudo que é de esquerda é correto. Não é verdade. Para quem viveu o que eu já vivi, e que fui de esquerda militante, né, de vender estrelinha do PT na rua, de chorar lágrima grossa, emocionada, de levar meus filhos para votar, e de ver a posse do Lula, do discurso dele de posse. Então, eu não ouvi esse lado da história, eu vivi. Então, eu vi que a esquerda comete erros. A grande diferença quando você está no poder, você aponta para o erro do outro. E a esquerda cometeu tantos erros que construiu Bolsonaro. O Bolsonaro ele não nasceu do nada. Por falar em Bolsonaro, quem era Bolsonaro? Eu não conhecia direito. Como se conhece, por exemplo, um Haddad, como se conhece um José Serra, né? O Ciro, esse que vai ser o vice, o Alckmin, a Marina. Do nada, um Bolsonaro vira presidente da República. Até por uma questão de análise, é necessário que o jornalista vire para trás e fale, como é que foi possível? Sim. E é engraçado, né? Eu lembro no ano da eleição presidencial, o último no caso, né? Que era engraçado, porque tinha em todos os lugares que eu tava na minha vida, assim, uma discussão, eram aulas paradas e era gente lanchando no estágio, na época eu fazia estágio, e uma mobilização para falar assim, não, porque eu acho que é aqui que não vai dar, não, porque vai chegar no teto de quanto e vai bater, Enquanto isso, num grupo de amigos ou com quem a gente tinha mais liberdade de intimidade, falava assim, gente, esse cara vai ganhar, porque assim, você via que era vindo de um meme ali, mas uma coisa pronta pra... Era o fruto que você falou. Então assim, tinha no começo, eu falando assim, gente, eu lembro de eu falando assim, era tipo março, eu acho que o Bolsonaro vai ser presidente, eu achava que o Zema tinha chance de ser governador, que o Zema não era ninguém, aí foi no penúltimo, na semana de ser eleito, ele virou governador. Eu achava que o Zema não ia ganhar. Eu brinco até hoje com um professor que vocês conhecem, vou citá-lo aqui, meu querido amigo, uma pessoa fantástica, um profissional de muita excelência nessa área, o Malco. Eu falava com o Malco, quem vai ganhar para governador de estado, né? E não aparecia o Zema. Aí eu brinquei e votei, falei, eu vou votar no Zema para ver se, já que ele não vai ganhar, mas pelo menos surge uma nova liderança que despolarize entre... né, o PSDB e o PT em Minas, porque eu não queria nenhum dos dois à época. Mas eu tinha muito pouco conhecimento. Aí vocês vão falar, como que você, uma pessoa da área de política, vai votar em alguém que você não conhece? É porque eu imaginava que à época nada podia ser pior do que os outros dois que existiam, mesmo que ele não fosse ganhar. Muita gente também. E a política é a arte, inclusive, é a possibilidade na democracia de você trocar.
né? Então, se não está bom, troca-se. Mas, enfim, mas voltando à questão do jornalismo, o que eu vejo? Os meninos, né, os jornalistas, os estudantes e depois os profissionais que eles viram, eles cobrem algo a partir do próprio umbigo. Se eu gosto disso, eu vou falar disso. Se eu não gosto, eu vou detonar. E isso fez com que o povão visse que existe uma incongruência aí. Porque ele tem a tia do Zap, ele tem outro amigo, ele busca na internet, ele compara com outros lugares. Não, às vezes até, tipo, ele vê o erro do que ele gosta, só que ele fala, se eu apontar esse erro, vai fortalecer o que eu não gosto. Então já... Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Se você não vai casar com um político A ou B, você tem todo o direito de desenvolver qualquer a identificação maior com esse ou aquele espectro político ideológico. Que bom, né? Você pode achar a extrema-direita horrível, aliás, tudo que é extremo é horrível mesmo, a extrema-esquerda é horrível, as atrocidades que já foram cometidas na história da humanidade, passadas e recentes, em nome desses extremismos, é exatamente onde você não deve ir, nos extremos. Agora, quando você usa de discursos, por exemplo, eu ouço muito alguém falar assim, Bolsonaro é nazista. Aí você vai lá buscar quais são os fundamentos do nazismo e o que o nazismo fez. Quais são os fundamentos do fascismo e o que o fascismo fez. E aí você encontra coisas que a prática do Bolsonaro não veja bem, não estou defendendo o Bolsonaro. A gente estava conversando antes, a desgraceira que eu acho que as duas opções serão. Então, vocês me conhecem, sabem que eu não estou defendendo isso, mas é o que eu estou dizendo. Qual que é o olhar jornalístico para isso? Então, tem gente que fala assim, Lula é comunista. Lula nunca foi comunista, ok? Não, porque o que o comunismo prega? O comunismo prega primeiro que o comunismo está sendo praticado em 5 lugares, num dos quais, em 193 países que o mundo tem, 193 estados reconhecidos pela ONU, 5 se autodeclaram comunistas, sendo que a China de comunista só tem a parte política e social. A China é de uma economia pujante e, assim, praticamente pré-revolução industrial. As práticas capitalistas chinesas são de corar de vergonha qualquer defensor do capitalismo. Mas isso não interessa para o discurso de quem é de esquerda e não interessa para o jornalismo. E isso é um problema. Quando o jornalismo, porque se identifica mais com algo, fecha os olhos para o que aquilo significa, nós temos uma desinformação. E aí cai em descrédito. Então, por exemplo, quando alguém fala Lula é comunista, aí eu falo, quais são os fundamentos do comunismo? Vamos lá. Então, você tem, né, a centralização da economia, o Estado é dono de tudo, etc. E tem todos aqueles fundamentos. Mas não, o comunismo não chegou a acontecer porque nós tivemos o socialismo, porque o estágio final do comunismo é nem ter governo. Aí eu pergunto, 7 bilhões de seres humanos se autogovernam? É sério um negócio desse? Enfim, então, Lula é comunista onde? Qualquer aluno que tiver alguma noçãozinha de economia, alô, Eleonora? Eleonora, né? Ô, Eleonora. Qualquer um que tiver uma noçãozinha de economia, vai lá nos números e olha o Mas seguinte. não adiantou nada, coitada. Vai lá Ensinou pois e o povo não sabe o que é inflação até vai hoje. lá nos dados do governo, principalmente no governo Dilma, e segundo mandato do Lula em diante, olha a taxa Selic historicamente. Taxa Selic é o quê? Juros. Juros faz o quê? Remunera dinheiro. Quem ganha dinheiro com juros altos? Você, eu ou quem tem muito dinheiro? Eu não preciso nem responder isso. Então, como é que o Lula é comunista? Tá? Nunca ricos ganharam tanto dinheiro quanto na época. Sou eu que estou falando? Não, os números, a taxa Selic está lá, taxa histórica, você pode pesquisar. Então, é este o problema do jornalismo. Então, quando ele fala, Bolsonaro é um fascista que vai... Quais foram os direitos de minorias que ele encaminhou como chefe do executivo para o legislativo aprovar? Morte a gays? Tem algum preso político no país neste momento? Então, é isso que eu estou dizendo. São fatos. Então, você usa certos termos fora do contexto, repete aquilo e, vamos falar isso, ok, mas nós, jornalistas... Me desculpe, então, as pessoas percebem que o jornalismo está praticando um jornalismo para o seu próprio umbigo. Eu gosto de fulano, eu vou carregar nas tintas favoráveis e detesto ciclano, vou carregar nas tintas horríveis. As pessoas percebem isso porque hoje elas têm mais que Rede Globo. Por falar em Rede Globo, super combatida pelos petistas.
Os petistas acham que a Globo tirou Dilma Rousseff. Os bolsonaristas acham que a Globo vai tirar o Bolsonaro. Então, é isso que eu estou dizendo, que o jornalismo ele deveria, de fato, se ater à realidade das coisas. E eu temo dizer, ou eu creio que a Globo deve estar fazendo alguma coisa certa quando ela desagrada petistas e bolsonaristas. Olha a Ritinha, super É, lúcida. poderia dar mais detalhes, mas nessa seara eu não entro. Ele é comprometido com... Não, eu entendo perfeitamente e é isso mesmo, tá? A ética profissional Não, eu acho assim, uma coisa também, que nem você disse, propriamente dito, mas aí tem sempre aquele contra-argumento que é, mas o Lula pode não ser comunista, mas ele flerta ou inflama. O Bolsonaro pode não ser fascista, mas ele... Ele pode não ter passado nenhuma lei, mas as pessoas veem nele uma possibilidade. Sim. Mas o que eu queria ver, até voltando ao que você disse, hoje nessa polarização social mesmo, e uma avaliação disso. Primeiro que é uma coisa global, né, que a gente tem percebido, já não é de hoje também. Infelizmente. Mas você acha que esses líderes, eles são produtos dessa polarização a nível diário de convívio das pessoas? Ou causa? Ou causa? Você tem uma opinião assim sobre isso? Que é difícil, é uma coisa meio ovo-galinha, né? Mas olha só. A partir do século XX, você tem só dois grandes espectros que organizam social, política e economicamente a vida no mundo. O comunismo e o capitalismo. Nós tivemos uma disputa histórica, né, também conhecida como Guerra Fria, em que essas duas visões de mundo trombaram. E aí vem aquela coisa, deixou marca, né? O comunismo, apesar de ser praticado hoje só em 5 países, ele deixou marcas e ele é um contraponto, sim, né? Doutrinário, ideológico, que a gente tem que levar em conta. A questão é, o discurso da igualdade, ele não só é bonito, como ele deve ser perseguido, não a igualdade... Essa igualdade cega daquela crença quase messiânica nesse tipo de coisa. Mas, assim, a gente não pode, em pleno século XXI, fechar os olhos para desigualdades tão gritantes quando a gente sabe que existiriam tanto os recursos financeiros quanto o conhecimento tecnológico para que elas não acontecessem. Então, a gente não pode, enquanto jornalista, que traduz a realidade para a população, não nos condoer com isso. Eu acho que vem daí essa boa tradição do jornalismo de apontar para essas mazelas. A gente não pode perder de vista. Tanto é que em alguns lugares chamam a gente de quarto poder. Numa real democracia, o jornalismo ele tem que ser vigilante para aquilo que os poderes do Estado fazem na vida do seu cidadão. O que é incompreensível é como é que o jornalismo ainda flerta, para usar o termo que você usou, com regimes, por exemplo, de extrema esquerda ou de extrema direita, porque sim, há ditaduras de esquerda, amores, há ditaduras de direita e de esquerda. As ditaduras, elas não são uma exclusividade da direita. E isso uma parcela de quem é de esquerda não gosta de admitir. E o jornalismo não pode entrar nessa onda de que, porque é de esquerda, é automaticamente bom. Porque os números desmentem. O primeiro trabalho da minha disciplina que vocês fazem, que eu deixo livre até as fontes de consulta, para não dizer que eu estou direcionando, trouxeram esses números. Então, o jornalista ele se identifica mais com as causas de esquerda, o que é bom, porque no discurso que a esquerda trouxe, que não é possível uns terem tantos, outros terem nada. Não é possível que alguns vivam nababescamente, enquanto outros são praticamente escravos. Perfeito. Não é possível que um homem, por ser mais forte, bata numa mulher. Perfeito. Não é possível que a gente desconheça o componente humano e passe a discriminar alguém por cor de pele, orientação sexual, religião, etc. Que bom, isso é um ganho civilizatório. Ok? São pautas muito importantes. Agora, passar por cima de fatos históricos e dizer que tudo que é de esquerda foi bom e tudo que é de direita é ruim... E outra, as pessoas têm o direito de se identificar como direita. Desculpe o pleonasmo. E Carmen, que você viu, você ficou até chinesa. Uma coisa que eu fico pensando, que nem você disse, assim, sobre todas essas pautas que a esquerda traz e que são ganhos civilizatórios, como você disse. Assim, minha opinião, me parece que hoje tem-se a sensação de que
a pessoa que ela é ou se considera de direita, ela refuta essas coisas. Então ela seria alguém que é contra essa E não é orientação sexual ou verdade. contra aquela religião. E não é verdade E que como será todos que de direita sejam. Não é verdade. Porque, assim, é óbvio que existem essas pessoas. Claro. É negável, a gente vê, assim, Fácil. todos os dias existem. Extremos. Como a gente está Exatamente. falando, extremos são danosos. Extremos são danosos, né? E você percebe... Duas coisas que eu queria te perguntar do meio acadêmico, não sei se também é problema você falar. A primeira é, se você percebe desses alunos, que nem você já comentou, que não só eles Encaram diferente, assim. eles estão encarando, mas eles já vêm assim, Com a pré-faculdade, bagagem, se isso tem mudado ao seu ver, e também dentro do meio acadêmico com os professores. Eu, particularmente, sempre tive uma sensação, já fui muito julgado, por isso você me perdoa. Eu falava assim, a academia tem hora parece pra mim que é um esquema de pirâmide. Parece que você tem que... Eles querem que te puxar ali pro meio, mas pro meio você tem que fazer ali, os nomezinhos têm que estar assinados na revista que é paga, Tem só que seu seguir os professor, pauzinhos, né? papai, pipipi, popopó, que aí, e você tá lá dentro... Isso será que não fecha uma rede muito fechada? Porque você precisa desse orientador, desse mestre seu lá dentro, que vai ver já uma pessoa com um determinado pensamento e você acaba tendo que puxar para aquele lado para ir? Tem como a gente comentar esses dois Tem. lados, o professor e o aluno? Tem, eu não vou fugir dessa conversa, não. Um professor, ele é uma figura de referência na vida do aluno. E é por isso que eu acho que a gente deveria, todos nós que damos aula, além daqueles que gostam, como eu gosto muito de dar aula, acho que é um privilégio e uma honra, mas é também uma responsabilidade, porque você é referência para o seu aluno. E quando você não deixa o seu aluno florescer intelectualmente, eu acho que você pecou. Porque, como é que eu vejo? O aluno tem que pensar como eu, porque é nessa convivência entre desiguais que surge toda essa riqueza, que tem origem toda uma criatividade, que principalmente nós da área de humanas, principalmente nós na área de comunicação, onde, você imagina, pega o contraponto de um engenheiro. O engenheiro, 2 mais 2 são 4, cálculo 1 é aqui em qualquer lugar do planeta. Se eu vou calcular a trajetória, peso, não sei das quantas, de uma ponte, onde que eu tenho que construir... Tem um saber que é mais cristalizado, não que não possa ser melhorado. Sim. Mas na nossa área, a gente precisa dessa liberdade, a gente precisa dessa criatividade. A gente não pode abrir mão de princípios. Eu acho que o que está faltando é um choque de humanidade menos tecnicismo. Mas eu vejo com muita preocupação, sim, quando o professor doutrina o aluno a pensar como ele pensa. Os meus embates mais interessantes, eu me considero uma social-democrata. Já fui de esquerda, me considero uma pessoa mais ligada ao que eu vejo nos países nórdicos. Não a social-democracia do PSDB, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não me coloque nesse lugar. Mas a social-democracia que eu vou morrer sem ver no meu país. Isso, para mim, é um fato. Não vou ver isso acontecer. Mas o que eu vi lá e que me encanta é... Você não admite essas injustiças gritantes que a gente vê no Ocidente do capitalismo, onde o neoliberalismo foi implantado. O neoliberalismo não é a resposta, mas o comunismo / socialismo, nos moldes que veio sendo praticados por esses países, já se provou que não. Você nunca produziu tanta riqueza e bem-estar social para todo mundo, até para os mais pobres, do que o malvado do capitalismo. Isso é um fato, quer a esquerda goste disso ou não, isso é um fato. Agora, o que me deixa chateada é que às vezes eu tenho colegas que ali na sala dos professores, a gente quando vai tentar... Tinha que ter uma série de fofoca, né? Quando Na sala dos professores. Não, são todas pessoas muito queridas e a gente se respeita muito. Mas, assim, comigo nunca aconteceu, eu tenho ouvido relatos de colegas que dizem que se começar a fazer, mesmo esse colega sendo de esquerda, se começar a fazer qualquer menor crítica a Lula neste momento, é um ponto nevrálgico daqueles, assim, que vai dar confusão. Então, eu penso que se no próprio ambiente acadêmico não se puder criticar aquilo que a gente acredita, como é que você vai ensinar para o seu aluno jornalista... olhar para os fatos e falar, peraí, essa coisa aqui não tem só um lado, não, tem que ter outra versão, eu tenho que ouvir. Então, compra-se muito como verdade, assim, tal política de esquerda, tudo que ele falou automaticamente é bom e bem intencionado. Ora, vamos lá ver. Será que um político não pode falar aquilo que o público dele quer ouvir e depois fazer diferente?
A história Parece quase um recente, pré-requisito, a né? história recente dos nossos políticos é a prova cabal disso, né? Então, não poder criticar alguém, não pode criticar agora porque senão Bolsonaro ganha. Mas espera aí, foi exatamente isso é a minha opinião, exatamente a nossa falta de quem, como eu, a vida inteira votou no Lula, trabalhou pelo Lula, militou pelo Lula. Essa geração que acreditou que seria muito diferente, viu certas práticas serem as mesmas, com resultados idênticos ou piores, e a gente não vai criticar isso? Aí, como dizia o Einstein, dizem que é do Einstein, não sei, tá? Estou vendendo pelo preço que eu comprei. Dizem que o Einstein falava, e eu até acredito, que você não consegue resultados diferentes se você faz as coisas do mesmo jeito. Então, o que nós, a minha geração, que viveu sob a ditadura militar, que vocês não conhecem o que é, sim, gente, teve ditadura militar mesmo, tá? Gente de direita que fala que não foi ditadura, tá mentindo também. Foi sim. Como é que chama um congresso fechado? Como que chama isso? E o Estado, ele não pode torturar seu cidadão. Ninguém pode torturar alguém, quanto mais o Estado, que recolhe o imposto do cidadão para promover o bem-estar do cidadão. Em tese, né, num mundo ideal do unicórnio multicolorido, é para isso que o Estado existe. Então, houve tortura, houve tudo isso que a esquerda fala que houve sim. Então, era natural que alguém da minha época se encantasse com os ideais de igualdade, etc. Então, a política ela é cíclica. Ela tem esse movimento. A esquerda faz lambança, a direita sobe, a direita faz lambança, a esquerda reassume. É isso. Agora, se isso está ruim, nós temos uma alternativa, que é a ditadura permanente. Quem é que quer isso? Qual que é a alternativa que tem? Isso é igual aquele dilema, ninguém quer envelhecer. Você tem alternativa, se você morrer jovem, você não envelheceu. É basicamente isso. Então, quem é de direita acha que se ficar muito tempo no poder, qualquer agrupamento que ficar muito tempo no poder, vai caminhar para um flerte com o totalitarismo. É por isso que é preciso ter quem seja mais pró-mercado, quem seja mais pró-intervenção do Estado. É do embate, é do equilíbrio entre essas duas coisas que a gente chega num modelo que quem mais se aproximou foram os sociais-democratas dos países nórdicos. Um professor de comunicação que desconhece ou que incute no seu aluno essa praticamente proibição de que ele fale: isso aqui que o Lula fez foi bem feito, isso aqui que o Lula fez foi mal feito. Isso que o Bolsonaro aprovou, por incrível que pareça, meu Deus do céu, o cara conseguiu dar um adentro. Isso aqui é detestável. E não é fazer jornalismo. É uma marra psicológica que é indecente a gente fazer para cima do nosso aluno. Rita, os maiores embates, os mais interessantes foram com alunos que discordaram veementemente de mim, porque eu tive a oportunidade de dar a ele o direito de falar comigo de igual para igual, que talvez quem fala muito em democracia, quem fala muito em incluir o outro, e fala muito em tolerância, na prática não faz isso. Deixa um aluno de direita questionar um professor de esquerda para ver o que acontece. A gente teve um episódio já assim, aí, pois é. Então, Rita, não tenho isso para mim como prática, porque eu acho que aquilo não é um espaço de doutrinação para lado nenhum. Aquilo é um espaço da gente ajudar aquele ser em formação, tanto pessoal quanto profissional, a caminhar com as próprias pernas e trazer riqueza para essa nossa área. E Rita, você tem uma concepção mais positiva dos alunos aceitarem essas novas ideias, assim? Não. Infelizmente, o que eu tenho visto é que o espaço para esses alunos discordarem tem ficado menor, não só aqui, mas em qualquer outro lugar. E vejo com muita preocupação essa cultura do cancelamento, porque antes uma pessoa era julgada, saía nos jornais, impresso, saía na imprensa. Nós, como jornalistas, temos uma dor com aquele caso de escola base, em que vidas foram trituradas. Imagina hoje que você é triturada à velocidade literalmente da luz. Então, essa pretensa tolerância que é pregada por quem se diz iluminado, né? Eu vejo gente intolerante ao extremo do lado do petismo e do lado do bolsonarismo.
Imagina se eu corto isso, jogo na internet, tipo num podcast, as pessoas vêm e te cancelam, Rita, que absurdo que seria. A sorte, a minha sorte, pois é, a minha sorte que eu já estou mais velha. Achei que você ia falar que e eu estou já cancelada. Não, eu já estou mais velha e Bati. assim, é lógico que a gente não quer, por exemplo, se você tira uma fala dessa minha do contexto e edita de uma determinada maneira, eu estou aqui numa relação de confiança com vocês. Lógico. Que vocês coloquem a íntegra do que eu estou dizendo. Mas quando você tira do contexto algo que alguém disse e isso cai numa rede social, pode causar um tumulto para a vida da pessoa que pode ter consequência muito séria. Felizmente, eu já estou numa idade em que o olhar do outro, ainda que me machuque, não me destrói. Mas quando a gente faz isso com jovens como vocês, com profissionais como vocês, tanto para a vida pessoal quanto profissional, pode ser um estrago irreparável. Então, essa cultura do cancelamento, ela é absurda. E ela é fruto da intolerância de parte a parte, porque se eu cancelo o outro é porque o outro pensa diferente de mim. Ora bolas, como você é tolerante, hein? Então, quem vai para a rede social todo dia, cancelar o outro, porque o outro é fascista, nazista, papapá, E dá um efeito manada também. Tipo assim. é tão intolerante quanto... E isso retroalimenta. Eu acho que a Fora rede do social, diálogo, isso- fora de um projeto comum de vida, a humanidade não tem sequer salvação sobre esse planeta. Não é na rede social, não. Se a gente não chegar a um consenso de quanto de capitalismo, de quanto de preservação, de quanto de comunismo, de quanto disso, de quanto direito das pessoas, direitos animais, direito disso, daquilo, se a gente não conciliar tudo isso, nós não temos sequer a possibilidade de sonhar com o futuro para o planeta. Tá difícil, né, então? Não tá fácil, não. Eu acho que nós estamos num momento... Agora, eu sou muito otimista. Apesar de tudo isso que eu estou falando com Eu sou vocês... muito pessimista. Só que, tipo assim, eu levo de boa, eu me divirto. Não, eu sou otimista pelo seguinte, não é a primeira vez que a humanidade está diante de um desafio absurdo. Olha quantos desafios a gente já enfrentou. Você imagina o que era falar para um escravo na época que um dia aquilo ia acabar. Claro que várias gerações perderam a vida nessa coisa lamentável. Eu falo que a humanidade tem duas, dentre várias, duas que são impagáveis, que é a escravidão e o Holocausto. Então, esse tipo de coisa a gente não pode deixar acontecer de novo. Essa não pode ser uma pauta de direita ou de esquerda, vai ser uma pauta humana. Como que a gente acha mais pautas em comum com essa insensatez de nós versus eles? Pois é isso. Esse desafio é muito Sabe o que louco. vai acontecer? Porque que nem você fala, às vezes a gente coloca de um jeito, Rita, sei lá, não sei se que nem você está falando do efeito manada, assim. Às vezes, se todo mundo tiver no auge da sensatez de um bom dia, com um grupo que pareça muito amigável e tal, você vai conseguir falar, olha, isso daqui eu acho que bom. Não, mas isso daqui é muito... Eu não gosto disso no Lula ou daquilo no Bolsonaro, eu odeio tudo nesse, eu acho tudo isso, mas aquele ali eu acho legal. E pode odiar tudo nos Pois é. dois, o que você só não pode é matar ninguém em nome disso. Né? E o que eu acho também, assim, beleza, eu acho que talvez as pessoas consigam ainda ter uma margem de diálogo, só que o problema é esse... Eu sinto que o contexto, todo lugar que você vai, tá um nós contra eles muito brutal, muito brutal. Pois é. E às vezes quando você conversa com alguém que concorda com você, isso te inflama. Quando você vê alguém falando um trem que você discorda muito, e todo mundo falando, muito bem pra um trem que você considera absurdo, isso te inflama. E esse Sim. sentimento de querer evitar o diálogo, ele se intensifica sem querer. Ao mesmo tempo que é um pouco culpa sua, também é culpa de todo mundo, sabe? Mas é aí que surge o meu otimismo, É paradoxalmente. aí que surge o Vai acontecer algo tão horrível, tão horrível, tão horrível, que vai ser péssimo para quem se envolveu naquilo, vai ser um custo humano absurdo para quem sofreu aquilo na própria pele, mas vai chegar a hora de falar assim, olha o que a gente fez. Foi assim no Holocausto, foi assim com a Você escravidão. tá no longo prazo, né? Eu estou no longo prazo, vai ser péssimo, é o que eu disse. As pessoas que morreram, e aí, tem volta? Não tem. Então, a humanidade ela vai descobrir que, ela vai olhar para trás e falar, olha como a gente é bárbaro, olha o que a gente causou. Precisava ser desse jeito? Não. No mundo ideal seria desse jeito? Não. Talvez precise também, né? Vai saber, tipo assim... Eu acho que a gente deveria trial, aprender né? com os próprios erros, a gente não precisa, com os erros dos outros. Tem os próprios nossos, mas assim, essa guerra agora, podemos mudar para guerra? Vão de guerra, já falamos. Já que a gente está falando de Vamos falar. insensatez,
A guerra é Hoje as pautas são plurais. a guerra é o Ao contrário da ponto. universidade. Isso é você quem está dizendo, colocar na minha boca. A universidade é o lugar de discutir isso. Nós discutimos isso muito em sala. E ali tinha Inclusive, muita. nós somos alunos, seu certa Aqui, forma. e ali tinha muita gente que não concordava, que não gostava do teor do que eu estava dizendo. De mim até acho que gostava, viu, gente? Porque eu sou uma pessoa muito gostável, Nossa, tá, isso é gente? uma coisa Eu sou até uma engraçada. pessoa gostável. Isso é engraçado. É Apesar sério. dos pesares, assim, Apesar de não concordar com muita coisa que eu falo, porque eles não gostam de ouvir aquelas coisas, eles sabiam que ali tinha uma pessoa que os respeitou acima de tudo. Isso é uma coisa que eu faço questão no meu currículo de professora. Eu nunca desrespeitei um aluno. Eu nunca desrespeitei um aluno por pensar diferente de mim. Então, vamos chegar na insensatez. vamos pra guerra. Então, a humanidade, a guerra é o ponto máximo da manifestação da insensatez humana. Principalmente a gente no século XXI, tendo passado por um século como o século XX, em que 2 grandes conflitos globais marcaram o século XXI, a gente até achava que a gente já estava mais imune a essas coisas. E aí nós começamos com o quê? De novo, a polarização. Tem alguém que jura que o Putin tinha o direito de fazer o que está fazendo. Peraí. Não, o que mais tem é... Isto é a mesma coisa de dizer: quem mandou você sair de mini saia, minha filha? Foi por isso que você foi estuprada. Tá vendo? Não precisava disso, não. Ah, mas a OTAN... Então, vamos lá. Então, vamos por partes. Quais são os componentes da fala do Putin que, segundo ele e segundo as pessoas que concordam com isso, justificam a invasão da Ucrânia em pleno século XXI? Você arrombar a soberania de um país, que é a coisa mais grave que a gente tem que fazer no cenário internacional, na relação entre os Estados. Putin alega algumas coisas. A OTAN está se expandindo demais para o leste da Europa e está mexendo com os meus interesses. Então vamos lá, peraí. A Rússia tem interesse na soberania alheia? Tem. Daqueles outros países... Aí vocês vão falar: Rita, mas Estados Unidos faz a mesma coisa. Calma que eu já vou pôr os Estados Unidos nesse balaio também. Vai sobrar para ele também, mas vamos lá. Nós estamos falando dessa guerra que é a mais recente. E isso também é essa relação de nós e eles. Mas os Estados Unidos sempre fez isso, então é certo ou errado? Exatamente. Decide, Então cara. você já adiantou um ponto. Desde quando 2 erros fazem um acerto? Na matemática mais básica, mais cartesiana, desde quando 2 erros fazem um acerto? Não fazem. Então, os americanos invadiram o Iraque. Estava certo? Nunca. Eu passei um documentário para vocês execrando aquilo. Foi ou não foi? Michael Moore, Fahrenheit 11 de setembro. O cara mais de esquerda de Hollywood. Que é o cara mais de... Como Tá. a da Rita é plural. Pluralidade, Então, vocês estão aqui para não me deixar mentir sozinha. Para não me deixar mentir. Eu nunca concordei com a invasão do Iraque. Não só não concordei, como estudamos longamente. Como não concordo com a invasão da Ucrânia. Só queria pontuar aqui, para quem está ouvindo, que né, você foi professor, então, da turma de jornalismo, talvez de outra. Na conjuntura internacional, que a gente discute esses conteúdos aqui todos. Então, vamos lá. Então, olha só, o Putin alega essa coisa da expansão da OTAN. Aí a gente vai lá no histórico da OTAN. A OTAN existe desde 1949. A OTAN foi criada em 1949, com o temor que os países que saíram da Segunda Guerra, daquele regime que estava se fortalecendo ali no leste da Europa. Criou-se, então, uma entidade de defesa. A OTAN nunca atacou país nenhum. Ela estatutariamente não pode atacar país nenhum. A não ser que... Aí tem lá o seu artigo 4, artigo 5, que tratam dessas conversas, e depois da decisão de defender os interesses de quem foi atacado. A única vez que a OTAN entrou em operação de colocar o pé dentro de um país para fazer essa intervenção foi no Afeganistão, que estava abrigando Osama Bin Laden, que tinha atacado os Estados Unidos, comprovadamente. Então, isso agora. O Putin diz: mas a OTAN está expandindo para cá. E a OTAN diz: não, eu nunca vou te atacar se você não me atacar. Mas você rompeu com o acordo de cavalheiros, a gente conversou sobre tal coisa. Aí eu pergunto uma outra coisa para vocês. Por que é que os países que são vizinhos da Rússia querem tanto fazer parte da OTAN? Isso no caso do jornalismo, não levanta nenhum questionamento na cabeça de vocês, não? Então, vamos lá. Por que é que os países querem fazer parte da OTAN? Qual é a resposta?
temos um vizinho brigão, E um pouco- imprevisível, Eu ia usar um tema até Doidaço. pior. Não quer tomar uma bomba atômica, simplesmente. que pode fazer isso comigo. Então, quer tomar bomba. essa é a primeira coisa. Por que que a Ucrânia... Ah, mas a Ucrânia colocou um fantoche do mundo ocidental lá dentro. Ora, bolas, nós já tivemos fantoche do mundo ocidental, nós já tivemos fantoche aqui de governante. Até de outro mundo. Se fantoche for alguém com influência ou com alinhamento com este ou aquele espectro político, qual país não tem alguém alinhado aqui ou ali? Então, esse não é um argumento para a invasão. Segundo argumento, a Ucrânia, ela é parte histórica da Rússia. A partir de um momento. Então nós temos que então pegar uma parte do Uruguai para nós de novo. Uai, Vamos lá? Isso é um convite? Isso é um convite? Não é? Ou então nós temos que fazer o seguinte: a Crimeia foi anexada porque ali tinha uma maioria de russos, que é o que eles querem fazer na região do Donbass. Então, esse é outro discurso. Vivem um monte de russos aqui nessa região historicamente, a primeira capital da Rússia foi Kiev, etc. Ucrânia virou um outro estado, como o Paraguai, como o Uruguai. Então, tem outra coisa que quem é de esquerda que defende disso não conhece. Existe uma região fronteiriça nossa aqui com o Paraguai, onde tem uma reca de brasileiros que foi para lá nos anos 60, 70 para mexer com a agricultura. Ficaram riquíssimos, são donos da maior parte dessas terras. Imagina o que aconteceria na esquerda se Bolsonaro dissesse para o povo, tem até um nome para eles, brasiguaios. São os brasileiros que estão há 3, 4 gerações no Paraguai. Imagina o que a esquerda diria, ou quem a apoia, né, ou quem da direita que apoia essa invasão da Ucrânia, diria do Bolsonaro se ele fosse lá e anexasse essa região e fala, tem muito mais brasileiro aqui, então é meu. O Paraguai é um país soberano, o Uruguai é um país soberano. Por que a Ucrânia não é soberana para quem defende esse tipo de coisa? Rita, você está desconhecendo que a Rússia, no cenário geopolítico, é um player muito mais importante que o Uruguai e o Paraguai. Não estou. Não estou desconhecendo. Da mesma maneira que não desconheço o absurdo que foi a invasão do Iraque com desculpa de que ali tinha arma de destruição em massa. E aí, a outra pergunta. As pessoas que dizem assim, né? Tem gente que gosta tanto de ciência, de dados, etc. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, misturar aqui um pouquinho a pandemia. Na época que o Bolsonaro se comportava negando a ciência, de que não tinha que ouvir essas pessoas, que era cloroquina, etc., estava todo mundo certo e o Bolsonaro errado? Não estava? Não mostrou que a vacina... Então, Bolsonaro não estava errado? Por que é que o mundo inteiro está contra o Putin e o Putin está certo? Qual que é a lógica é a mesma. Não é possível que o Bolsonaro esteja certo e o mundo inteiro esteja errado. Quando a ciência, isso, aquilo fala. Não é não? O raciocínio é o mesmo. Por que é que, neste momento, os países realmente democráticos estão contra essa invasão e só o Putin está certo? O raciocínio é o mesmo. E sabe o que também... Como é que quem se diz de esquerda pode invalidar o mesmo processo mental que ele usa para dizer... Ué, meu filho, só você sozinho que tá certo? Pro Bolsonaro valeu, pro Putin não vale? Sabe o que eu acho por motivos diferentes? Que é bizarro, assim, é aquilo que a gente tinha falado antes, a pessoa que vê a coisa acontecendo, se materializando na frente dela e não sei porquê, não consegue admitir o que é a verdade daquilo. Então, por exemplo, pra mim, dependente, até a gente obviamente associa, porque a gente vê isso de uma forma mais inflamada nessas pessoas, tipo assim, de falar que é a esquerda que defende ou que refuta, ou que tal, a direita que faz isso ou aquilo. Mas, assim, de uma forma geral, você olha lá o Putin falando, não, a gente não tem interesse no momento, ou sei lá o que, de anexar nada, de fazer, não tem interesse de anexar, a gente só tá. Aí você vê ele mudando as placas em ucraniano para a placa em russo, placa de rua. Você vê que nós não vamos fazer isso, aí faz, a gente não tem o que fazer isso. Tal. Ele nem chama de guerra, ele nem chama de invasão, assim, é operação especial no Donbass. E aí quando você vê a pessoa falando A e acontecendo B, que tipo de... Assim, porque eu entro naquela, se você, ou você é o parvo e tá perdoado por ser burro, ou você é mau caráter, porque não tem como. Como que você nega
o que tá sendo visto. Ah, não, mas você tem que entender a conjuntura, você tem que saber que lá, que antigamente, por causa do conflito lá de 2006, e dos grupos neonazistas e tal. Gente, eu acho que nada impede a gente discutir um monte de coisa a respeito da Ucrânia, que vai ser 100% válida e que não vai mudar o fato de que um país invadiu outro. Vamos desconstruir a partir daí. A Ucrânia não é um Estado nazista. Ela não é um Estado nazista. O pelotão Azov é feito com uma minoria de simpatizantes do nazismo. Eu acho detestável qualquer pessoa que tenha simpatia por uma coisa como essa. Daí a você pular e dizer que o Putin, a intenção dele era desnazificar a Ucrânia. Ô, pessoa boa, né? Que coisa boa, pessoa boazinha. Vou desnazificar a Ucrânia. Tem um pelotão Azov. O próprio presidente, como está mais que provado, é judeu. Tá? O Putin, outro dia, pediu desculpa. Ele, Putin, formalmente, ao primeiro-ministro de Israel. Porque quem foi? Não foi Lavrov, não. Alguém do alto escalão russo falou falou uma bobagem sobre o Holocausto e o Putin pessoalmente pediu desculpa, só para você ter ideia. Então, nós estamos nesse campo. Agora, eu não sou ingênua, muito antes, pelo contrário, porque eu estudo isso há décadas, de que essa foi a melhor... Agora vamos bater nos Estados Unidos, né? Eu já estava batendo na Rússia, vamos lá bater nos Estados Unidos. Vamos mudar de lado. Bater em todo mundo. A melhor coisa que aconteceu para o Joe Biden neste momento foi a guerra na Ucrânia. Por quê? Ele estava profundamente... Foi aquele oba-oba, né? Vamos tirar o Trump e tal. Aquela retirada das tropas também, que foi Exatamente. Uma vergonha, né? Aquela insensatez que ele fez de largar arma para trás, arma poderosa nas mãos do Talibã. Aquilo foi uma surra. Aquilo foi uma surra histórica. Isso acabou com a popularidade dele lá dentro dos Estados Unidos. Hoje ele é um presidente super impopular, com uma inflação galopante. Nós sabemos, nos nossos manuais de relações internacionais, quando tudo vai mal para mim no meu governo, o que eu faço? Arrumo um inimigo externo, não é não? Então, pronto. Vamos distrair a atenção do povo americano para a questão da Rússia, reativando aquele sentimento de Guerra Fria, que vai dar uma aliviada para o meu lado. Dar uma união no povo. Dizer que pode ter um novo inimigo. Dizer que os americanos, né, não carregam crimes... O que eu defendia para vocês? Vocês são testemunhas. Na minha opinião, George W. Bush é um criminoso de guerra. Falava ou não falava isso em sala? Tinha que ter sido julgado como criminoso de guerra. Fez uma guerra mentirosa, com base numa fala. É o que o Putin está fazendo. Diga o que quiserem, o que o Putin está fazendo. E anteontem, semana passada, procurem aí, não estou mentindo. O que o Putin admitiu? Num lapso de, como é que chama isso? Um sincericídio, né? É assim que a gente fala. Sim. O Putin cometeu o sincericídio de comparar a sua tarefa como governante à de Pedro o Grande. Pedro I. Deles lá, Pedro o Grande. O que o Pedro o Grande fez? Expansionismo do Império Russo. Fetiche na veieira imperial, assim. Tá aqui, eu separei para mostrar para vocês, caso vocês... Então, tá muito claro que ali dentro... gente, Putin está mexendo os pauzinhos para governar até 2036. Se isso não é ditadura, eu não sei o que é um negócio. Você acha que em termos de pautas, de conversa, tudo, assim, a gente até conversa muito disso, eu acho. O povo vai confirmar que, tipo assim, nos nossos grupos a gente sempre traz isso à tona. E, tipo assim, eu acho que é até delicado falar assim, se eu for cancelado, eu tô com você, viu? Eu vou fingir que vou tacar o foda-se ali e suave. Mas você acha que eu tenho essa sensação, e o povo tende a ver essa opinião, tô deixando sem spoiler, vocês estão vendo, né? O povo tende a ver nisso como se fosse uma coisa, um aspecto ruim meu. Mas eu acho que atualmente, pelas discussões, o foco, tudo, eu tô achando o Ocidente tão enfraquecido, fraco, passando uma postura de pianinho, de insetinho, bichinho de matar com pedra, enquanto o Oriente, por mais que todo mundo aponte coisas absurdas, perdão, Oriente, generalista, xenofobia, não tem nada disso. Estou falando especificamente nesse sentido da Rússia e da China, que tem uma postura que eu considero mais antidemocrática e mais, talvez, nociva para os nossos valores. Exatamente. Eles crescem, ficam cada vez mais poderosos. Exato. E a gente parece que respeita isso, ao invés de ver também Não ver o risco que isso pode representar. Sim, por causa dos outros aspectos. Não é falando que é só um mar de bosta e ponto final. Mas você já foi lá na China, não foi? Foi. Eu estive lá e o que eu vi é o seguinte: o povo chinês é um povo adorável. Eles vivem sob ditadura? Sim.
Isso é um fato inegável. É um fato inegável. O que é uma democracia? Então, as pessoas precisam pegar os próprios conceitos. Os próprios conceitos. Uma democracia pressupõe pluralidade de ideias, de partidos, como é que chama? Renovação, né? Trocas de governantes na política. Não tem nada disso lá. Então, um país... Eu só pergunto uma coisa para vocês. Se Lula, Dilma, Bolsonaro, Fernando Henrique, Collor, Sarney, quem mais? A gente recua aí no tempo, Jango, o que vocês quiserem, exigissem do brasileiro autorização para ele sair do país, isso chamaria o quê? Isso para ficar só num aspecto. Aí você soma todos os outros. Lá não tem direito de livre associação, direito de ir e vir. Na Coreia do Norte você não pode sair sequer de uma cidade. Mas vamos voltar para a China. Então, o povo é adorável. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa. A todas as poucas vezes que ele tentou fazer algo, ele foi literalmente massacrado. Massacre da Praça da Paz Celestial é um assunto tabu lá, que eu fui orientada a sequer pesquisar na minha internet, que seria livre no meu quarto, porque eu estava lá a convite de um programa de soft power do governo chinês, né? Dei aula um mês e meio lá. Então, assim, o país está ficando riquíssimo, e isso melhorou a vida de uma parcela da população, só que o que você tem que dar em troca é: o Estado é seu dono. Eu quero ver vocês, meninos ocidentais, criados num país, não vou nem nos países nórdicos, nos países democratas ocidentais, industrializados, riquíssimos, não. Vamos ficar na nossa democracia imperfeita, sabe? Ficar aqui no Vamos ficar na nossa democracia imperfeita, cheia das coisas. Mas vocês todos aqui, o que nós estamos fazendo nesse momento? Falando o que a gente quer. Nós estamos aqui gravando o que a gente quer. Tente fazer isso na China. Tente fazer isso Tente ser um gay em alguns lugares da Rússia. Ah, a Rússia tem campo de trabalho forçado para gay na Rússia. Rita, você está mentindo. Procure aí agora. Tem aprovação de lei. As meninas feministas, que com todo direito é isso mesmo, vamos lutar para que reconheça o valor da gente. Ser mulher ainda é muito complicado em muitos lugares, mas as meninas na Rússia que se casam, as mulheres, estão lidando hoje com uma lei aprovada no governo Putin de que violência doméstica, dependendo do supapo que o marido te der, o Estado não vai fazer nada por você. Procure, está aí, está o nome da lei. Eu apelidei de Lei Anti-Maria da Penha na Rússia. Então, querendo ou não, nós ocidentais ainda temos um conjunto de valores que, para nós, deveriam ser importantes. Mas pode ser que vocês construam o mundo com as lideranças que vocês estão trabalhando para que elas assumam lugar. De toda a minha disciplina, o que eu pedi para vocês nunca se esquecerem? Não há vácuo de poder. Isso eu nunca esqueci mesmo. Não há vácuo de poder em nenhum agrupamento de ser vivo, né, de ser humano, não. Na alcateia, na colmeia, onde vocês quiserem, tá? Saiu o manda-chuva, entra outro. Infelizmente, com a humanidade ainda é assim. Né? Eu adoraria sonhar com o mundo do John Lennon, né? The World Will Be As One. Ainda não é assim que funciona. Então, na ausência de uma liderança internacional que seja ocidental, virá uma outra. A minha pergunta para vocês é: que outra liderança hoje tem capaz de assumir isso e qual será o preço que quem viver verá? Que quem talvez por condicionamento eu seja fruto do que eu, né, desse mundo ocidental onde eu fui criada. Então, para mim, é um valor, sim. Eu não quero o extremo. Ah, o Estado vai pôr comida na sua mesa e te dar um teto sobre sua cabeça, mas, em troca, você terá que dar todo o seu direito de pensar, tudo. Você terá que ser propriedade do Estado, a sua mente, isso, aquilo. Estou falando de extremos, isso é uma figura retórica, tá? Então, o que eu estou dizendo é, para nós ocidentais e para vocês, meninos, que vão para essas redes todas falar o que vocês querem, talvez isso não seja possível se houver uma mudança na liderança global. Então, o famoso ruim com aquele, pior sem aquele. É isso. O menino aqui, coitado, no começo ele tava aqui, pô, mas e tal, depois
olhando assim pra mim. Não, aí agora já faltando bons tempos que a gente tomava cerveja no podcast, né? A gente parou depois que os outros podcasts beberam demais e foram proibidos de existir. Ô, Rita, não, você é doido. Tava com a mão levantada. Tava com a... Que momento bonitinho. A professora não. Fala viu em ele voz com a alta, mão viu? levantada. Viu com a mão levantada. Por Diga, favor. meu amor. Não, eu fiquei pensando aqui, num país como a China, um cidadão médio, assim, na faixa dos 30 anos, que só viveu ditadura. Que nós, assim, por exemplo, claro que você viveu a ditadura do Brasil e tal, mas a gente tem uma vivência de democracia. Sim, sim. Então, se você tira a minha internet, se você tira o meu Isso. direito de envio, o meu direito de De ler o que você quer, de assistir as peças de teatro que você quer. Exatamente, né? A China não tem tradição de teatro, mas isso é outra coisa. Eu vou sentir isso. Eu fico pensando assim, eles têm essa consciência de que como eles foram condicionados, né? Tem isso do ser humano, ele é condicionado ao meio que ele vive. Eles têm um menino na Coreia Popular, como os jovens gostam de chamar no Twitter, né? Na Coreia do Norte. Coreia do Norte, eles chamam de Coreia Não Popular. pode sair da cidade sem autorização. Eles Cidade. têm a consciência do... Se a cidade for Belu, eu voto sim. Eles vivem numa ditadura e de tudo que eles são privados. Eles têm, e para eles ainda está melhor do que foi para os pais. Que se está ruim com Xi Jinping, foi muito pior com Mao Tse Tung. Então, eu perguntei textualmente para um dos meninos, que era o nosso guia, eram as nossas companhias, para não dizer assim, aquelas pessoas estavam tomando conta do que a gente estava fazendo, né? Mas um menino adorável e contrariando todo o bom senso, eu fui no meu feeling e falei, esse menino não é do partidão, esse menino não está me vigiando. Aí perguntei para ele, Martin, arrisquei, perguntei, Martin, que é o nome ocidental que eles adotam, né? Cada um escolhe um. Aí eu falei, o que vocês acham do comunismo? Olha a louca da pessoa. Ele falou, professora, talvez isso fosse mais fácil ser perguntado para os meus pais, os meus avós. Para nós, se a gente compara com aquilo que eles viveram, para nós está muito melhor. E está mesmo. Mas enriqueceu pra caramba. Enriqueceu. E outra, o menino pode usar uma roupa da cor que ele quer. Eu vi em Xangai, porque antes era aquela roupinha, tipo, aquele uniforme. Acinzentado, aquele treco com aquela golinha, não sei que nome tem aquilo. Então, talvez graças a isso você vê excessos na rua, que para a gente que é ocidental, a gente fala, gente, que coisa baranga é aquela? Um jovem homem com a calça jeans lotada de cristal Swarovski. Você fala. As moças com, assim, lurex. Alguém aqui sabe o que é lurex? Um trem bem brilhoso, tá, gente? Coisa de gente velha da minha época. Então, as mulheres com... as mulheres com um topzinho de lurex e uma sainha também com brilho. Porque a única liberdade é o corpo. Mas isso aí parece cortina de fumaça, né? Assim, mas eles... isso daí... Não, mas hoje, por exemplo, hoje eles podem telefonar. Eles têm mais de um canal na época. Mas agora é tudo. Agora é tudo controlado. A informação é toda controlada. Só de na boca eu tenho mais canal que a China. Exato. Eles não acessam o que a gente acessa, não tem essa liberdade. Ninguém sai do jeito que a gente sai, ninguém entra do jeito que. Enfim, então, esse tipo de controle, eu não sei. Na minha escala de valores, liberdade vem antes de igualdade. Sabe? Então, essa fala, você vai abrir mão disso, mas todo mundo é igual. Mas igual a quem? Vocês têm certeza absoluta, olhando aqui no meu olho, que os dirigentes desses lugares, em nome dessa pretensa igualdade, vivem como os demais, gente? Qual que é a elite rica hoje desses países? Qual que é a elite hoje de uma Rússia? Qual que é a elite hoje de uma China? São as pessoas que, de alguma maneira, orbitam o poder político. É diferente daqui? Não, é só a fala que é diferente. É só a ilusão dessa pretensa igualdade. Nós temos nossas mazelas aqui. Quem é que fica rico às custas do Estado no Brasil? É quem se apropria da estrutura do Estado ou que faz parte desse círculo. Não é você, não sou eu, ok? Não somos nós. Nós somos alguém da JBS ou da como é que chama aquela empreiteira, Odebrecht, etc. Então, a grande diferença é, aqui pelo menos a gente pode falar disso, a gente pode falar disso ainda. Então, a democracia é um valor a ser defendido, muito. Só que ela não está correndo risco, não é só com Bolsonaro, não.
ela está correndo risco hoje com aqueles que se dizem, eu vou calar o fulano bolsonarista porque ele é um fascista. Ora, se você vai calar o outro... Eu quero só a minha democracia. É disso que nós temos que... É isso que nós temos que ver, tá? Eu não estou mandando ninguém gostar do Bolsonaro. O Bolsonaro é detestável mesmo. Sou muito... É o que eu falo. Não precisa... Eu falo com as pessoas, não arrumem defeitos a mais para ele. Não precisa se dar esse esforço. Ok? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu acho pior nele, a pauta ambiental dele, eu que sou essa tilelê que não come bicho nenhum, de tanta dó que eu tenho de bicho, a pauta ambiental dele é uma das coisas mais atrasadas que eu conheço. Para todos os outros defeitos que as pessoas listam, eu ainda destaco essa, tá? Então, eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro ou defendendo o Lula. Eu estou defendendo que vocês precisam, vocês mais jovens, precisam de alguma maneira sair dessa lambança que nós mais velhos enfiamos vocês no meio e romper esse círculo dessa intolerância, porque de intolerância a intolerância iremos todos para o abismo. Eu acho que nós Pelo menos, eu acho, por mais que tenha muitos pontos negativos, eu acho que pelo menos os jovens eles estão um pouco mais engajados na política. Que não acontecia, por exemplo, na minha época, assim, ninguém Só discutia. é o good time. A grande questão é, uma coisa é gostar de político, uma coisa a outra é entender o que você está falando. Não, com certeza. A tia do Zap gosta de política também. A tia do Zap avisou lá que se você tomasse a vacina... Vou até mandar um abraço ia pra pôr tia um do chip, Zap. ia Sabe pôr... quem que todo é, mundo né? tem. A tia do Zap gosta de discutir política e falou que se você tomasse a vacina e se a vacina fosse chinesa, ia ter um chip dentro de você que você ia ser rastreado. Quem é você na fila do pão para ser rastreado? Que importância que você tem para alguém querer te rastrear? Ela acha que é tão interessante que ela mora nos Estados Unidos. Ela não toma vacina, ela acha o Bolsonaro maravilhoso, mas ela apoia a Rússia e ela acha a Dilma um exemplo de grande inteligência. É uma coisa assim que eu nunca vi. Então, é isso que eu tô falando. A sua tia não gosta? Então, Vou nem colocar a fotinha mais do Henrique no começo, não. Gostar de política é uma coisa, saber o que você tá falando é outra. Não é? Você ia falar mais alguma coisa, Henrique? Não, eu queria só falar, você falou dessa... Alguma coisa que você falou, mas tem a ver. Na hora do corte vai ter a ver. Que a gente, disso que você estava falando do vácuo de poder, a gente vê isso não só no Brasil, mas eu acho que isso é um estado da América Latina como um todo. Existe um esgotamento assim, do capitalismo como sendo possível, né? A gente vê assim, os recursos naturais sendo extintos, sei lá, né? A gente vê que há um esgotamento do capitalismo e, ao mesmo tempo, o comunismo a gente já está cansado de ver que não foi posto em prática em lugar nenhum do mundo sem ser uma merda, né? Não pode falar isso. Pode falar. Pode. Eu não posso, eu não falo, porque eu sou de uma época que mamãe passava pimenta na boca da gente. Então eu tenho trauma, não falo palavrão. Um governo tirano. E você acha que justamente esse esgotamento das duas vias que a gente conhece abrem espaço, assim, as pessoas não sabem para onde ir? Esse ciclo, né? O Bolsonaro está um horror. A gente tirou o Lula e botou o Bolsonaro porque o Lula foi um horror, mas o Bolsonaro está um horror. Vamos voltar com o Lula. E se o Lula fizer cagada, daqui a 4 anos a gente volta num de extrema-direita de novo. Essa dicotomia, o bom da democracia é essa alternância de poder. Precisa ser dessa forma, tão doída e sofrida? Não. Com tantos custos? Não precisa. Mas eu não vou ver este mundo apaziguado que você descreve como uma possibilidade, eu concordo com a possibilidade. Por isso que eu falei que eu sou otimista. Mas eu acho que não é a pagoização. Esse ciclo abre um espaço para vai ter que abrir de governos tirânicos. Mas tanto a direita quanto a esquerda. ele vai ter que abrir, porque na hora que você... Não tá dando certo, pois a gente vai pra ditadura. E o preço que a ditadura deixar vai ser tão grande que se terá saudade da democracia. Agora, coitado de quem for pego no meio dessas coisas, né? Essa é que é a questão. Que o cara falou isso. Eu tava no Uber, aí a gente tava conversando alguma coisa de política. Do nada a gente chegou no assunto, não sei como. E aí ele falando convicto, que ele fala, o Brasil, isso foi ano passado, começo do ano passado. Brasil não tem mais jeito não, só ditadura. Isso é... Muitas pessoas pensam eles têm saudade. Gente, e ele é mais velho, ele deve ter mais de 60 anos. Tem saudade da ditadura, por quê? Na ditadura,
Acho que tinha uma sensação de ordem, assim. Isso. Sabe o que As coisas meio acontecia? que funcionavam, ainda que apesar da Mesmo que tragédia. tenha- tipo A isso. pessoa pensa o seguinte. E a responsabilidade não é minha, né? É, Eu não a- vou ter a- ninguém controlada, ensinando né? isso daí, Não, meu avô foi geral ele. gostava da ditadura. Que gostava. Aqui, ó. Meu avô, ele era... Mas ele também era Exato, policial. exato. Então, o que acontece na época da ditadura? Tinha, como diz o povo daquela época, maconheiro na rua? Não. Fica na rua para você ver o que o Estado faz com você. Tinha, por exemplo, ladrão? Não, a violência era praticada pelo Estado mesmo. Então, o Ele Estado era resolvia, né, o temido, problema. a mão pesada. Se você for na China é um país extremamente pacífico para o turista. Porque ai de alguém que roubar a sua bolsa, o seu celular. Ai de alguém que matar por um celular. A violência lá é do Estado contra o cidadão. Então, todo mundo se comporta. Gente, é impressionante como essa sensação de segurança existe mesmo, desde que você, cordeira e pacificamente, não desafie um único fio de cabelo daquilo que o governo... É esta a essência da ditadura. Se você não questionar, se você aceitar tudo que te dão, tudo que te mandam fazer, não é à toa que tem gente aqui que fala assim, né? Eu tenho parentes mesmo que falam, eles falam assim, a ditadura não foi ruim para mim, não. Eu não fazia nada errado, a ditadura foi... Eu falava, gente, mas olha o preço que se pagava. E talvez ela Né? tivesse durado mais. Se não fosse aquela questão da inflação que a gente conhece, talvez ela tivesse durado mais. Exatamente. Outra coisa que as pessoas desconhecem. O golpe foi em 64. O golpe foi... Pessoas assim, civilizadas, Exatamente. inteligentes, apoiaram o Exatamente. Então, o perigo... Antes do AI-5, muita gente apoiava. O perigo aqui que nós estamos diante, aqui no Brasil e em outros lugares com diferentes graus de gravidade, o que está em risco é a própria essência do que a gente conhece como democracia. A democracia, ela tem que contemplar visões de mundo diferentes. Você quer gostar do Bolsonaro? Eu posso lamentar o seu gosto, mas o seu direito tem que estar preservado. Você quer acreditar que quem vai mudar o planeta é um duende ou um ET de Varginha? Achei que ela ia falar o Lula. Você gosta do Bolsonaro? Você gosta do duende? E foi pra mim também. Ok? Assim, é a preservação do direito de fala do outro. Super-homem. Você não precisa, é o que eu falo. E no jornalismo, aí voltamos, né, para o ponto de partida. No jornalismo isso é crucial. Quando o jornalismo não consegue entender onde termina a militância, pró-direita, pró-esquerda, o que for... Até engasguei, emocionei e engasguei. Saúde, Tom. Enquanto o jornalista não entender que o que ele tem de mais importante é a sua credibilidade, é a sua reputação, e ele só vai ter isso quando as pessoas perceberem que, a despeito daquela visão de mundo que ele tem, que o mundo deveria ser assim ou ser assado, eu gosto de A, B ou C, que ele está contando minimamente aquilo que se convencionou chamar de verdade absoluta não existe, isenção absoluta não existe, mas quando ele tiver sido capaz de passar por cima das suas próprias crenças, dos seus próprios interesses, dos seus próprios... daquilo que ele acredita que é o melhor a ser feito, e para dizer, eu detesto esse filho da mãe, mas ele fez uma coisa certa aqui, agora eu vou ter que falar que fez. Isso é ser fiel a um princípio, é a mesma coisa. Vamos comparar, vamos fazer uma comparação bem simplesinha e vulgar aqui. Você é médico e é bolsonarista roxo. Ele estava numa manifestação pró-PT, fora Bolsonaro, chega lá todo com crachá, com isso e aquilo, levou um tiro lá, enfim, chega com a blusa de Che Guevara, o bonezinho de Che Guevara, com um cartaz fora Bolsonaro, ele chega no médico bolsonarista roxo convicto. A obrigação ética e moral desse médico é atender você, da mesma maneira que atender qualquer outra pessoa que estava na mesma manifestação do lado contrário, mas que seja alinhado com o que o médico pensa. Rita, nem todo mundo faz isso. Eu sei. Mas isso não muda o fato de que tem esse... O juramento que você fez ao ser médico é que você salvaria a vida das pessoas. O juramento que vocês fazem quando vocês colam um grau é de que vocês vão tentar levar da maneira mais decente e correta possível a versão de algo que vocês investigaram e presenciaram. Então, eu sou legalista, eu sou das antigas, então eu acho que o fato de eu detestar este ou aquele político não me dá o direito de falar para um aluno: eu detesto esse político, passar minha aula inteira
Tanto é que tinha gente que achava, como eu contava do meu passado petista, tanto é que tinha gente que ainda achava que eu era, com o tempo, vê que não. E tinha gente que achava que eu era bolsonarista roxa, com o tempo também vê que não. Porque eu nunca usei o espaço da sala de aula para pedir um voto para ninguém. Eu sempre tentei dar aquilo que eu achava que onde estavam os dados e mostrar a fonte. Vai lá, fulano, pesquisa isso. Quantas vezes eu pedi em sala de aula, abre aí o seu... Você, menino, ainda mais os que estavam lá no fundão fazendo nada, né? Levava susto, eu falava, você aí, pesquisa isso que eu estou falando aqui, onde você quiser, para comprovar o que a gente estava dizendo. Então, eu, Rita, aqui, parênteses, eu, Rita, tenho na minha prática docência como valor isso. Rita, não importa o que você gosta. Você pode até contar que você gosta. Como eu sempre gosto, que eu detesto a Anitta pelos motivos musicais. Ok? Anitta Rainha. Por favor, não gosto, não vou comprar. Não foi cancelada ainda, ela Acabou. A cereja do bolo. Agora, é admirável a trajetória que essa moça fez? É. Isso me obriga a gostar dela musicalmente? Não. É admirável ela ter o sucesso que toda artista busca. Ela tem que ter mérito para ter chegado onde ela chegou. Não dá para você tirar o mérito dela, não. Com certeza. Então, eu só quero isso. Pregar isso. O direito da pessoa não gostar de fulano, mas falar assim, olha, musicalmente não é o que eu quero ouvir. Mas não vou execrar a pessoa porque eu não gosto da música dela. Eu não gosto de sertanejo universitário. Ninguém vai me obrigar a gostar de uma desgraça dessa, na minha opinião. Você vai ver se eu não vou te obrigar, Rita. Não gosto de sertanejo universitário. Agora, você tem direito de consumir isso? Tem. Por quê? Por que eu vou gostar de você não consumir sertanejo universitário e música country americana você vai consumir? Não. Então é isso. O mundo não ia ser muito melhor se esse tipo de coisa fosse a tônica? Não, eu tirei a conclusão da nossa conversa, que depois a gente vai ter que bater um papo. De qual país que eu tenho que mudar? Tá difícil. Mais nórdico. Só que os nórdicos, no momento, estão fazendo o quê? Quais foram as consequências geopolíticas da pandemia? Quais foram as consequências geopolíticas da pandemia? Um empobrecimento maior de todas, né? As economias todas estão difíceis. E quando falta pão, é natural do ser humano que ele reserve pães para os seus. É lógico. Então, são momentos em que a xenofobia e que a ajuda humanitária ficam piores, ou seja, são os momentos que a gente mais precisa estender a mão para quem tem menos, né? Mas são os momentos em que os países estão, né? Eu chamo isso de consanguinidade e tribalismo. Vocês já me ouviram falar isso. Então, no núcleo familiar, né? Aqui nesse lugar, seu pai está aqui em cima e nós todos estamos aqui. Essa porta emperrou, essa janela está com grade. Pegou fogo, seu pai teve tempo de arrombar para tirar uma única pessoa. Quem ele vai tirar daqui? E agora? Rita? 2 filhos. Rita? No caso dos 2 filhos, ele vai tentar tirar o que está mais tirável e depois, mais novo, por ser mais novo, e depois tentar voltar para buscar o outro. Isso, roqueiro, com certeza. Isso é um comportamento. Pois é, a gente nega. A gente nega que a gente é um animal. A gente é um animal social, né? Um animal pensante, mas assim. Bichão. Então é o seguinte: na nossa casa, se tiver dificuldade, nós vamos ter que diminuir a ajuda ao outro às vezes. Não é porque a gente é mal. Inclusive, a civilidade, né? Quando a gente passa pelo Renascimento, pelo Iluminismo e por tantas outras coisas, é para dar uma burilada nessa nossa capacidade de fazer o mal. Porque nós somos aquele animal mais capaz das piores atrocidades, mas nós somos os únicos também capazes do altruísmo, etc. Os únicos não, mas os que conseguem mudar através do altruísmo coisas muito ruins. Então é isso. A gente, assim como não tem regime que necessariamente é bom e o outro é necessariamente ruim, nós somos intrinsecamente bons e ruins, vai depender muito da circunstância e do nosso condicionamento. Então, lamento te contar que não tem país nenhum para você mudar no momento e que vai te receber com facilidade. É mais negócio a gente cuidar da democracia, aprimorá-la no nosso cantinho, porque o Brasil tem muita coisa boa. O Brasil, eu critico muita coisa, mas a gente tem muita coisa boa. E melhor que tudo, BH, né? Porque BH... Tem né? Belo Horizonte, o Brasil e Belo Horizonte são as coisas melhores do mundo. BH é o Texas, né? Ou seja, primeiro, Brasil é bom,
Belo Horizonte melhor. Lógico, né? O bairrismo aí, nossa. O bairrismo. Brincadeiras à parte, lugar bom é aquele onde a gente vive em paz, em segurança, onde a gente ganha a vida da gente de maneira honesta, onde a gente consegue lidar de maneira civilizada com as diferenças e onde a gente defende estes valores que, de fato, negue quem quiser, onde eles foram mais trabalhados e difundidos foram nós, potências ocidentais. Cara. Nossa, final dot, motherfucker! Sua cara. Eu estou mentindo. Como Rita. Onde começaram os direitos civis nos Estados Unidos, dos negros, feminismo, foram nesses países democráticos. Que viram, os europeus que viram horrores de guerra. Por que o Holocausto é mais conhecido do que os horrores do Holodomor, praticado por um regime de esquerda, do que a grande fome Mao Tse-tung? Porque esses não documentaram. Quando acabou a guerra, os horrores do Holocausto foram vistos e os regimes democráticos que vieram não esconderam isso da humanidade. Tente descobrir esses registros em países que não têm esses valores. E tem professor que acha que o Holodomor não aconteceu. Mas tem gente que acha que o Holocausto também não. Ou seja, né? É com essa mensagem de estamos meio cagados da cabeça que a gente encerra esse episódio. Não vamos encerrar com mensagem negativa. Eu falei que eu sou um pessimista. Então, tá bom. Encontraremos. A humanidade sempre se viu em encruzilhadas. E esse bichinho chamado ser humano sempre encontrou o caminho. O preço foi alto para quem sofreu as consequências, mas vocês que ficarem terão que fazer melhor do que vocês herdaram. E é com isso que eu me despeço, agradecendo a oportunidade de sempre falar para vocês e dizer o seguinte: façam sempre o melhor. E façam sempre assim, acordem todo dia. Isso não é papo furado, não é papo de Madre Rita Teresa de Calcutá, não. Tente se aprimorar, porque a mudança começa na gente. O dia que você fizer esforço para ser, de fato, todo dia um pouquinho melhor... Vai inspirar o outro. E se o outro fizer o mesmo esforço, no final fica bom para todo mundo, tá? Organizem seus quartos e usem filtro solar. Seus recados... Principalmente. E obedeça a mãe docista. Se tem alguém sábio na vida, é a mãe docista, tá bom? Ô, Beijo, Rita, mãe. Um salve aí, dona... O áudio da próxima dar um céu pra minha patroa Débora lá de São Marcos. Débora e Cida, né? Um beijinho aí, então, pras mães do dia. Ô, Rita, te agradecer demais pela presença, pela companhia. Foi muito legal. Conversa séria, né? Nossa, a gente tava vindo de um combo aí de Cruzeiro, Atlético, jogo, a gente tava só falando baixaria. besteira. Tava no Mineirão, pegando cigarro, bebendo cerveja. Agora chega aqui... Só papo de a coisa jovem mudou. louco. Agora nós estamos vendo por que tá tudo ruim, né? O que nós estamos falando. Mas, sério, muito obrigado pela presença, pela companhia. Foi um prazer revê-lo depois desses longos anos aí, né? A recíproca é verdadeira. E prazer conhecer os novos que aqui estão. Gente, muito obrigada pelo espaço, viu? Isso, Um prazer beijo é pra nosso. vocês. Pra todo mundo que gostou, né, Pão, por favor, nosso protocolo galera, sanitário. Se inscreve, curte, E deixa quem não comentário. gostou, não se dê o trabalho de cancelar, não, gente, que eu nem vejo rede social. Vai ter zero. Nem vou ver essa porra desse nem podcast. Não quero nem ouvir essa merda. Não, usem as redes sociais, vocês são jovens, esse é um recurso bom. Usem pro bem, né? Um abraço para todos. É isso, galera. É isso, galera. Inscrever, deixar aquele joinha se gostou, comentário de quem vocês querem ver no Belô e tchau. Falou.